obviamente, dizendo aqui, ou está apontando, é para a divindade de Jesus, o Santo de Deus, né? Santificar a Cristo aqui diz respeito ao nosso santo proceder e a correta apologia. Apologia é defesa da fé, sabe? Então, Cristo é o santo, né, por excelência, da parte de Deus. Então, santificar a Cristo aqui é que o Cristo Santo seja evidenciado nas nossas vidas. A ideia é essa. E é muito interessante, porque ele vai falar por meio do nosso proceder, e quando ele fala aí para responder, essa resposta aí é apologia, tá? É uma apologia, a defesa da fé que nós temos. Por isso devemos estudar a palavra de Deus, para que nós tenhamos sempre argumentos bíblicos, né, para estarmos atribuindo às pessoas que nos pedirem em razão da nossa fé. Por isso, o autor do livro Firmeza na Fé, John Stott, ele trata agora nesse capítulo acerca do credo, né? O credo, conhecido por nós como credo apostólico, um termo que muitas pessoas do mundo evangélico têm aversão, porque a primeira coisa que vem na mente deles quando eles pensam em credo apostólico é a Igreja Católica Apostólica Romana, né? E nós sabemos aí que o credo ele não foi escrito pelos 12 apóstolos, né? O nome se dá para o seu conteúdo, né? Pois ele expressa a fé que aqueles irmãos defendiam, expressam as verdades vitais aí, fundamentais da doutrina apostólica, a doutrina que os apóstolos pregavam, né? Então, desde o segundo século foram encontrados fragmentos desses ensinos, dessas doutrinas, né? Mas a versão como nós temos hoje, ela foi datada aí, foi completada em meados aí do século VI. Então, desde lá, né, nós temos essa ideia de credo, né? E eles serviram, de certa forma, também de base para a questão da reforma protestante, século XVI, em 1517, porque o credo era a defesa da fé, era aquilo que eles criam, né, escrito ali, redigido, e com base nessas verdades também, né, os reformadores aí lutaram no período em que houve ali aquela questão da reforma, como nós a compreendemos, né? E a criação do credo, ela foi necessária. Veja que antecede muito a questão da reforma. Porque algumas pessoas associam o credo à reforma, porque o credo é a defesa da fé, eles pensam que essa fé fora defendida a partir da reforma. Não. Essa fé ela é anterior, ela é lá do sexto século, né? Então, observe que 10 séculos antes. Por que, então, aí? Por quê que surgiu essa necessidade, né? Por causa do avanço missionário e global ali, né? E, consequentemente, o contato com outras culturas. As culturas pagãs. Os apóstolos, as pessoas, os discípulos, as pessoas que se convertiam, elas iam adiante propagando a verdade a respeito do reino de Deus. Só que elas tinham contato com outras culturas, com o paganismo, com uma série de coisas, né? E aí, com o surgimento aí das chamadas heresias, né, como o gnosticismo aí, né, baseado, sobretudo, no misticismo e na especulação filosófica, era urgente a criação de um credo, que em português significa creio. Simplesmente creio. É como se os apóstolos falassem assim, nós cremos nisso. Como se esses homens aí, desse período da história, dissessem, nós cremos nisso, como se os pais da igreja afirmassem, nós cremos nisso, como se os reformadores afirmassem, nós cremos nisso. E assim também nós temos que ter o nosso credo. Nós temos que firmar nossa fé, baseado, sobretudo, obviamente, nas Escrituras, que é a nossa regra de fé e prática, né? Mas existem aí esses credos que são tratados, teológicos, poderíamos assim afirmar, que vão direcionar essa questão no que nós cremos de fato, né? Então, significa creio, é uma confissão, né? Que unificasse aí a igreja, que trouxesse solidez à igreja, no que diz respeito às verdades aí da Bíblia, né? E se tornasse uma parede ou um escudo contra as heresias, contra as coisas erradas acerca do Evangelho de Cristo que fossem lançados contra a igreja. Então, a ideia é essa, né? Então, a gente observa basicamente
nesse sentido aí a questão do credo. Então, o apóstolo Paulo, em sua carta a Tito, ele tratou da necessidade de se pregar a palavra fiel, né? Sendo ela segundo a doutrina. Ele estabelece isso em Tito 1:9. Quando a gente lê, a gente observa que o apóstolo Paulo já estabelecia isso para Tito, nesse sentido, nesses termos, apegando a palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradizem, né? Então, observe a necessidade. É para a gente ter com que argumentar aqueles que queiram, de alguma maneira, falsificar a verdade. A ideia é essa. Timóteo também, Timóteo 2, 2 Timóteo 4, 1-5, Paulo vai deixar claro ali, vai anunciar já as dificuldades que os crentes enfrentariam quanto à preservação da sã doutrina. Nós também encontramos dificuldades hoje. Você falar aí de soberania de Deus, você falar de graça, você falar de uma série de questões aí dentro de uma perspectiva bíblico-reformada, você corre o risco de ser taxado, de cético até, sabe? E até de incrédulo, dependendo do termo que você utilizar, né? Alguns afirmavam até que a eleição era uma doutrina demoníaca, coisa de demônio, uma doutrina que descansa totalmente na soberania de Deus. Então, a gente acaba sendo objeto dessas acusações quando a gente procura externar a sã doutrina, a doutrina verdadeira, como a palavra de Deus nos traz. Então, além de fazer parte da nossa tradição, essa questão do credo, o credo contém aí um profundo resumo, sabe? Das Escrituras. Apresenta aí também uma estrutura trinitária sequencial, no sentido de Deus é criador, Cristo é redentor e o Espírito é o santificador, né? Então, a gente observa essa questão muito clara, tá? E questões cruciais aí que nos conduzem aí a Deus, a piedade, ao serviço da igreja e a compreensão das raízes históricas do cristianismo, o que é muito importante. Sendo assim, irmãos, o credo, ao contrário do que muitos pensam, é um precioso meio pelo qual podemos refletir sobre o cerne da fé cristã, sabe? Sobre a história da igreja e, sobretudo, fazer dele a nossa própria confissão diante dos homens, sendo aí Jesus o nosso alvo maior sempre, quando a gente fala em defesa da fé, né? Então, a ideia é a seguinte, como podemos dizer que somos cristãos, mas não sabemos nem sequer responder a alguma pergunta, né? Ou alguém que perguntar aí a razão da nossa esperança, como Pedro afirmou em 1 Pedro 3,15. Né? Por exemplo, se alguém chegar para você e falar assim, você crê em Deus? Você vai falar, sim, eu creio em Deus. Aí ele vai falar para você assim, o que você crê que Deus existe? Você vai falar assim, eu creio que Deus existe. Aí ele fala para você assim, então prova para mim que Deus existe. E aí, o que você vai falar para ele? Né? Aí a gente afirma, né, que nós cremos, mas sobretudo é uma questão de fé. Aí ele vai olhar para você e falar, mas é muito subjetivo. Fé é muito subjetivo. E aí o que a gente responde? Né? É importante, e a gente vai ver inclusive aqui, à luz de um pensador bem antigo, Tomás de Aquino, que ele já trazia, sabe, algumas questões que nos ajudam a compreender essa questão da existência de Deus, porque a primeira expressão que nós encontramos no credo, e nós estamos falando do credo apostólico, é creio em Deus Pai. Né? Creio em Deus Pai. Ou seja, você crê na existência dele, você crê na soberania dele, você crê que ele é Senhor sobre a sua vida. Então, a gente precisa entender a respeito desse Deus, porque algumas pessoas vão nos arguir no sentido de querer mesmo nos constranger,
né? Então, devemos entender aí que os credos, né, não estão nas Escrituras, né, a gente sabe disso, mas expressam a verdade ali dela, né? Pois a gente sabe que as Escrituras, por serem inspiradas por Deus, revelam o ser de Deus. Já os credos revelam alguns atributos de Deus, algumas características, qualidade de Deus. Dentre elas, né, está aí que Deus é Pai. E aí, de fato, o credo começa com essa expressão, né? Os credos cristãos são, portanto, aí um resumo da nossa fé. Isso precisa ficar bem claro para nós, tá? E as pessoas começaram a desenvolvê-lo aí bem cedo, como nós falamos, datas ali do segundo século, né? E principalmente para ajudar a instruir aí os novos convertidos. E existem traços pequenos, ainda que pequenos, mas traços de credos aí no Novo Testamento. Apesar de não haver os credo, como por exemplo o apostólico, nós encontramos pequenas porções da Bíblia que traz à nossa mente essa questão do credo. Quer ver aí, por exemplo, em 1 Timóteo, no capítulo 3, no versículo 16, está escrito assim, ó: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aqui, o mistério do amor, né? Aquele que foi manifestado na carne, observe, isso é um credo, foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Está falando de Jesus Cristo. É um credo acerca da pessoa do Filho, né? É interessante. A encarnação, né? Interessante a gente observar essas questões aqui, né? Lá em Israel já tinha, Deuteronômio 6, a gente observa lá que o Senhor, seu Deus, é o único Deus. Isso é um credo, é uma profissão de fé. É algo que tinha que estar enraizado no coração deles, por onde eles fossem, isso deveria ficar muito claro. Então, há dois credos, irmãos, históricos aí, que são conhecidos quase no mundo todo. É o credo apostólico e o credo niceno, né? E também tem o credo de Atanásio, mas o apostólico e o niceno são os mais conhecidos, os mais difundidos, né? Então, eles estão se referindo, quando fala de credo, está falando a respeito do que os apóstolos criam. Então, é nesse sentido, tá? Não percamos isso de vista. Então, é a raiz do ensinamento bíblico, vamos dizer assim, está aí presente nesse credo. Aquilo que os primeiros cristãos criam de fato e de verdade, foi necessário a criação deles por conta das mentiras que estavam sendo disseminadas no meio da igreja. Então, nós conhecemos o credo apostólico, eu não vou recitá-lo aqui, não por receio, vocês pensarem que é uma reza, que esse não é a finalidade, né? Mas ele é a base, ou seja, ele nos direciona para aquilo que cremos. Então, ele começa falando: creio em Deus Pai, né? O Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Do céu e da terra. Criador de tudo, né, seu Bertino? Isso. Criador de tudo, né? Dos céus e da terra. Então, a primeira coisa que o credo apostólico estabelece é a existência de Deus. Isso. A existência de Deus. Mas eu gostaria de falar um pouquinho aqui sobre o credo, somente com relação a essa questão aqui antes, para a gente não se confundir mais na frente. Quando ele fala aqui, creio no Espírito Santo e na Santa Igreja Católica, aí como algumas pessoas ficaram com essa ideia de católico na cabeça, eles mudaram para creio na Igreja Cristã. Mas aí também ficaram com a ideia na cabeça da Igreja Cristã do Brasil, aí mudaram. Creio na Igreja Universal. Mas aí ficaram com a Igreja Universal do Reino de Deus na cabeça, piorou. Aí alguém poderia falar assim: creio na Igreja Evangélica. Uma igreja evangélica ficou muito vago também, né? O ideal seria creio numa igreja reformada, evangélica reformada. Mas a verdade é que o termo católico é universal no sentido de a igreja onde todos participam, de todos os povos, de todas as línguas, de todas as nações, não diz respeito à Igreja Católica Apostólica Romana.
mas na igreja universal, no sentido de que todos participam. Católico significa isso. Católico significa universal, tá? Não é do reino de Deus, tá? Não é, não. Aquela já está separada, a Igreja Universal do Reino de Deus, né? Então, irmãos, assim como a Bíblia, os credos assumem como certa a existência de Deus e não a discutem. Então, você vê que a Bíblia inicia falando, no princípio criou Deus os céus e a terra. A Bíblia não inicia no sentido de, no princípio, o Deus que já existia antes de nada existir. Não. No princípio criou Deus os céus e a terra. Ela já assume a ideia da existência de Deus. Ela já começa nesses termos. Deus existe. E pronto. Em última instância, nós aceitamos a existência de Deus pela fé, que nós já falamos que as pessoas vão afirmar que isso é muito subjetivo, não por provas, porque Deus, sendo infinito, só pode ser conhecido por sua revelação e não pela razão. A razão não consegue compreender o ser de Deus. Não cabe dentro da razão a existência de Deus. Com isso, o autor ali não está afirmando a crença na existência. Ele não está afirmando que a crença na existência de Deus é algo irracional. Ele não está tratando disso. Pelo contrário, ele diz que existem provas sólidas para se crer na existência de Deus, né? E aí ele vai falar o seguinte: não há espaço aqui no livro. Eu até entendi, dado a direção, o foco dele. Ele fala assim: não há espaço nesse livro aqui para argumentar ou sólidas argumentações para se crer na existência com base nos 5 argumentos, clássicos da existência de Deus exposto ali por Tomás de Aquino, baseado na ontologia. A ontologia é a investigação teórica chamada 5 vias que dão acesso à existência de Deus. Ele não viu motivo para isso, mas eu confesso para vocês que eu gostaria de compartilhar com vocês essas 5 vias de Tomás de Aquino aí para a compreensão da existência de Deus. E eu peço até desculpa, por quê? Porque aqui a gente vai usar uma linguagem filosófica, não que eu seja, mas porque nós buscamos aí estudar um pouquinho sobre, para trazer para os irmãos entenderem que Tomás de Aquino, ele se utilizou desses argumentos para provar a existência de Deus, e eles estão presentes nas Escrituras. Isso é interessante, né? Então, quando chega nesses princípios que ele estabeleceu aqui, nessas 5 vias, muitas pessoas, inclusive cultas, que se dizem cultas, se calam, porque de fato Tomás de Aquino tem razão quanto à existência de Deus, né? Então, a primeira coisa que ele estabelece aqui, irmãos, os irmãos fiquem atentos, me perdoem aí a linguagem utilizada aqui, que é filosófica, porque é o que nós encontramos para poder trazer para os irmãos, mas eu creio que os irmãos vão compreender. A gente vai resumir bastante, que a gente vai poder compreender. A primeira via, irmãos, chama-se... a primeira via, ela parte do movimento, chama-se primeiro motor. Lembra de Tomás de Aquino, primeiro motor? E aí, segundo ele, nós constatamos que no mundo todas as coisas se movem. Sabe? Tudo está em movimento. Entendendo movimento aqui no sentido aristotélico, né? Com base na definição de Aristóteles. Como levar algo da potência para o ato. E se algo é movido, ele deve necessariamente ser movido por outro, ainda que esse outro não seja percebido. É igual, por exemplo, caminhar. Quando você está caminhando, a primeira coisa que a gente pensa quando a gente está caminhando é que essa é uma atribuição das pernas, não é isso? A perna é o membro responsável por trazer esse movimento. Mas o caminhar em si é um estímulo cerebral. Você não vê o cérebro, mas parte dele. Ele é coordenado por ele, né? Isso.
Então, essa é a ideia, a princípio, desse primeiro motor, sabe? Para que haja esse movimento constante, no que diz respeito ao universo, tem que existir, necessariamente deve existir aí uma força propulsora. E não pode ser outro, irmão. Né? Senão o próprio Deus. Ele está falando do movimento de todas as coisas. A segunda via que ele trata aí é a que parte da razão da causa eficiente, chamada primeira causa. Primeira causa. Aqui a causa é entendida como aquilo pelo qual algo vem a ser. A causa, portanto, da vinda do efeito à existência é o que se chama aí de causa eficiente. Então, Tomás de Aquino explica que é possível identificar entre os entes uma ordem de causa eficiente, entre os seres. Não é possível que algo seja causa eficiente de si próprio. Não seria, senão, a ideia dele é o seguinte, senão ele seria anterior a si próprio. Ou seja, todo ente necessita de uma causa eficiente necessariamente anterior a si próprio. Todo ente. Sabe? Toda criação. Ela precisa, para existir, de uma causa primeira, que necessariamente não pode ser ela mesma. Sabe? E é interessante, porque uma vai se encaixando na outra. E a terceira aí é a via. A terceira via aí é a tomada do possível. E aí, possível, a gente pode trazer à nossa memória a questão do contingente e do necessário. Aí é chamado de ser necessário. Primeiro motor, primeira causa e o ser necessário. E aqui é muito legal. Né? Por quê? Entre os entes que ele citou anteriormente, encontramos alguns que nascem e perecem. Nascem e morrem. Ou seja, podem ser ou podem não ser. Ser ou não ser, é a questão, né? Alguém já disse. E aí ele fala o seguinte, assim percebemos que há contingência ou possibilidade entre os entes. Por serem contingentes, não são necessários. Se considerarmos que tudo é contingente, ou seja, que tudo pode ser ou não ser, teríamos de considerar que houve algum momento em que não havia nada, nenhum ser. Ou seja, afirmar a contingência de todos os entes é afirmar a não existência. Logo, a existência é patente. Ninguém pode negar a existência. E isso aqui é muito interessante, mas muito interessante mesmo. E aí, Tomás de Aquino diz o seguinte, se houver realmente esse momento, se houve realmente esse momento, teríamos que considerar que ainda agora nada existiria. Pois somente pela mediação de algo que já existe, presta atenção nisso, aquilo que existe passa a existir. É o que a palavra de Deus estabelece. Nada do que existe veio a existir sem Cristo. Como é uma evidência aí, a questão da existência dos entes, com a sua contingência, com a sua possibilidade, não podemos afirmar que tudo é contingente. O que ele quer dizer com isso? É preciso afirmar a existência de um ser necessário pelo qual os seres contingentes passam a existir. Tem que se afirmar. É consequente. Sabe? Tem que se afirmar a existência desse ser, cujo qual todos os outros passam a existir a partir dele. E esse ser, ele não pode ser contingente.
o Deus Criador. Esse ser necessário, irmãos, é chamado de Deus. A quarta via aí, irmãos, vai examinar o grau de perfeição. Ser por essência. Chamado de ser por essência. E essa via explica que nossos sentidos captam que entre as coisas existe certa relação de grau. Algo pode ser considerado mais ou menos bom, mais ou menos verdadeiro, mais ou menos nobre. Só é possível dizer mais ou menos conforme algo que se aproxima daquele que é o máximo. E é interessante, porque se algo possui determinada qualidade de alto grau, será em virtude dela que as outras coisas possuirão determinadas qualidades. Então, Tomás de Aquino, partindo dessa ideia, diz que, como encontramos coisas em variados graus, algo de bom e de verdadeiro, de perfeito, deve, pois, existir um ente em que seja para os entes a causa de ser de todas essas qualidades, possuindo em si as qualidades em supremo grau. Esse ente só pode ser Deus. É conhecido como Deus. Se há alguma qualidade em alguma dessas coisas criadas, elas têm essa qualidade com base em um Criador que é perfeito em sua qualidade. E aí nós chamamos isso aí de graça comum. Está presente na graça comum também essa ideia. Chamamos isso aí também de graça especial. Quando aqueles que são alcançados pela graça salvadora procuram viver a semelhança daquele que os resgatou, o Cristo. É interessante nós observarmos essas questões, né? Porque ele quer trazer aqui em termos filosóficos, para os pensadores da época, o conceito da existência de Deus. Para que aqueles que criam no Evangelho, nas Escrituras, não fossem calados até mesmo com argumentos do tipo a fé é muito subjetiva, né? As Escrituras sagradas também, escritas por homens, o papel aceita tudo. Não, aqui ele está se utilizando de argumentos, inclusive, do contexto deles. E a quinta e última via, irmãos, é a do governo das coisas. Suprema inteligência ordenadora da natureza. E aí, para entender essa via, faz necessário considerar o sentido de fim, né? Considerado a partir da causa. E aí nós lembramos do alfa e o ômega, o princípio e o fim de todas as coisas. O fim desse mundo aqui é o que vai determinar o princípio do ser. Sabe? Deus soberano, com os seus decretos. Essa é a grande verdade. O agente aqui age em vista de um fim. Aí entra a questão do decreto que nós estabelecemos. Então, Tomás de Aquino expressa certa equivalência entre bem e fim, somente enquanto uma coisa é boa, ela é atraída a ser. O bem, portanto, é aquilo para o qual tudo irá tender, tudo recorre a ele. Isso vai implicar, pois, na noção de um fim. Dessa forma, o que move a causa eficiente na ordem de casualidade aí é aquilo que vem primeiro, o princípio da ação. E então a gente lembra dessa questão que nós estabelecemos aqui de princípio e fim, o alfa e o ômega. E para isso tudo aí, Tomás de Aquino estabelece que é necessário afirmar a existência de algo inteligente que governa todas as coisas naturais, levando-as a um fim específico. E ele fala, esse alguém só pode ser, esse algo só pode ser Deus. Então ele vai, com base em argumentos filosóficos, provar a existência de Deus.
Isso aqui é matéria para a vida toda. Para a vida toda. Nas faculdades, hoje em dia também, discute-se basicamente isso aqui, quando vai falar do ser de Deus. E então ele fala aí que essas são qualidades, vamos dizer assim, o autor do Tomás de Aquino, são qualidades de Deus, essas questões. Primeiro motor, primeira causa, ser necessário, ser por essência, a suprema inteligência, a ordenadora da natureza, são aí, então, atributos de Deus, né? As 5 vias aí nos proporcionam, apesar de não esgotarem o ser de Deus, né? Nem era essa a ideia de Tomás de Aquino, esses atributos são qualidades que qualidade de Deus que a razão foi capaz de demonstrar. Tá vendo? Para isso também precisamos da fé, obviamente. O ser humano, então, irmãos, apesar de limitado, possui esse seu exercício da razão, essa capacidade de compreensão. Aí entra até a questão de algo que o presbítero Wilson já nos ensinou na escola dominical também, questão do senso divinitatis, né? Todo ser racional ele tem compreensão do divino. Né? Ele pode até se aventurar aí por idolatrias, criar seus próprios deuses, mas tudo isso implica na necessidade que ele tem de adorar um ser superior. Né? Então, o autor não quis se aventurar por esse caminho. Nós também não vamos, obviamente, aprofundar nisso aqui, mas foi só para os irmãos verem que com o exercício da razão também foi levantado aí a questão da existência do ser de Deus por Tomás de Aquino. Né? Mas aí, ao contrário disso, o autor vai sugerir 3 linhas. E a gente volta para o nosso mundo aqui, graças a Deus, né? A nossa linguagem mais simples aqui, para a compreensão de todos nós. E, obviamente, que eu nem trouxe isso para que, de imediato, nós compreendamos. Era só para os irmãos entenderem o embate, o debate que existe historicamente, né? Desde os primórdios do cristianismo, essa questão da negação da existência de Deus. Então, desde lá dos primórdios, homens já se esmeravam, né, em criar aí tratados, credos, a fim de defenderem a fé. Essa é a ideia. Por isso que a gente trouxe esse conteúdo aí. Mas a primeira questão que o autor do livro, Firmeza na Fé, traz é a questão do universo como fato, para comprovar a existência de Deus. John Stott traz isso. Então, ele diz o seguinte, que em toda a nossa volta há fenômenos que se tornam inexplicáveis se eliminarmos o conceito de Deus. Então, ele diz o seguinte, à nossa volta existem fenômenos, está falando aí da natureza, da criação, que se tornam inexplicáveis se eliminarmos o conceito de Deus. Ele quer dizer o seguinte, a forma organizada e ordenada que tudo acontece no planeta só pode ser consequência da ação de Deus. Porque senão seria impossível, irmãos. Pensa nas estações, pensa no Sol, na Lua, pensa. Né? Porque a distância certinha, porque a gente não morre tudo aí chamuscado aí pelo sol, a gente não morre de frio, né? Tudo tem um equilíbrio, né? Perfeito, perfeito. E isso tudo aponta para algo maior, que é o Deus perfeito. Então, ele fala que é razoável supor que, assim como toda construção tem o seu arquiteto, toda pintura, o seu artista plástico e todo mecanismo, o seu idealizador, ele diz assim também o universo misterioso, belo e complexo, deve ter o seu criador. Exato. Tem que ter. E ele fala, e ele é a causa da qual, em última instância, todos os efeitos derivam. Deus é a causa pelo qual todas essas coisas acontecem. E é interessante, porque é assim. Ele é a vida a qual toda a vida deve a sua existência. Ele é a energia a qual emana todo o movimento. Então, estes pensamentos são expressos pelos autores bíblicos de diversas maneiras. Se não vejamos, pois desde a criação
do mundo, desculpe, deixa eu ler uma aqui antes. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anunciam as obras de suas mãos. Salmo 19, 1. Então, observem, né? Ele está falando aí que os pensamentos, né, da vida, a qual toda a vida deve sua existência, da energia que emana todo movimento. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. Romanos 1:20. O Deus vivo que fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, não ficou sem testemunho, demonstrou sua bondade, dando-lhes chuva do céu e colheita no tempo certo, dando-lhes comida com fartura e coração cheio de alegria. Atos 14, 15, 17. Então, observa que os escritores bíblicos já apontavam para a existência desse ser perfeito, não é mesmo? Da existência. Aí ele vai falar que a criação do mundo que Deus criou é sua melhor testemunha. Sabe? É sua melhor testemunha. O mundo testifica a existência de Deus. É só você olhar aí para tudo isso que foi criado, as coisas visíveis e as invisíveis, né? Aquelas que precisam de microscópio para serem enxergadas. São microscópicas. E ele, então, parte para um outro argumento, além dessa questão do universo, da criação. Ele fala a natureza dos seres humanos. Além da criação, a natureza dos seres humanos aponta para a existência de Deus. Ele diz o seguinte: se agora, depois de olhar para o universo, voltarmos a olhar para nós mesmos, encontraremos mais evidências de Deus. Ele vai falar de ideais elevados, de aspirações que se agitam dentro de nós, coisas bonitas aos nossos olhos, ouvidos e toque nos comove profundamente, sabe? Tantas coisas perceptíveis aos olhos quanto aos ouvidos. Nós ficamos maravilhados. A nossa mente, a curiosidade da nossa mente, ele usa até mesmo isso, sabe? A maneira como somos impulsionados para adiante, para cima, por uma necessidade de fazer o que devemos, a mesma que nos enche de vergonha sempre que falhamos. O amor, ele vai falar, o amor também revela a nobreza única da nossa humanidade. Aí ele diz, será que esses sentimentos aí, universais, são uma piada vazia, uma miragem no deserto de ilusão? Ou existe alguma instância última de beleza, de verdade, de bondade, de amor, a qual nossa personalidade responde? Ele quer dizer que todas essas virtudes são uma resposta àquilo que é perfeito. Essa é a ideia. Não existe acaso, não é coincidência. Sabe? O fato de nós, como crentes, pelo menos deveríamos, nos assemelharmos no nosso comportamento, porque o nosso alvo, o nosso foco é o mesmo. É o Criador de todas as coisas. Nós não somos idênticos, mas as nossas atitudes deveriam sinalizar isso. E nós somos assim porque nós estamos buscando algo maior, nos assemelhar àquele que é eterno, àquele que é perfeito em superioridade.
Aí todos nós estaríamos apontando para uma mesma direção, para o mesmo foco, para o mesmo ideal. Essa é a ideia do autor. E aí ele vai falar a respeito, digo mais uma vez, do senso divinitatis aí, ainda mais importante, como se explica a reverência inata que temos pelas coisas sublimes e sagradas, nosso senso de assombro, né, de encantamento, nosso desejo intenso em adoração. Por que isso? Lavagem cerebral? Por que isso? Cobre aí, fazendo um favor. Ele traz essa pergunta. Por que que isso existe entre nós? Por que que nós somos assim? Aí ele vai falar. Porque todos os seres humanos são criaturas que adoram, a ponto de fazerem seus próprios deuses quando nenhum Deus lhe é revelado, aquilo que nós falamos anteriormente. E isso leva-nos a considerar a impossibilidade da não existência de Deus. Essa é a ideia. A pergunta que ele faz, será que não existe um Deus a quem eles possam servir e assim satisfazer esse anseio de coração? Apesar da sua adoração ser pecaminosa, mas será que por trás disso não existe um ser real, verdadeiro, digno dessa adoração? Infinitamente maior em poder, honra, glória e louvor? Ele diz, em vista dessas coisas, é plenamente cabível e razoável acreditarmos na existência de Deus. Razoável acreditar na existência de Deus muito mais do que negá-lo. Sabe? Se Deus não existe, por que então que há todo este movimento, vamos dizer assim, em direção a Ele? Ainda que alguns, por não terem recebido a revelação da parte dele de quem ele é, sigam um caminho pecaminoso de adoração. Mas o fim último, o desejo impresso nos seus corações, é o senso do divino. Então, Deus existe. Não há como negar a existência de Deus. E aí, por fim, ele vai estabelecer aqui, nós vamos parar por aqui, obviamente, depois a gente vai voltar ao estudo do credo, mas vamos parar por aqui hoje, quando ele vai falar da pessoa de Jesus Cristo. Ele fala da existência de Deus com base na criação, com base na natureza dos seres humanos, esse senso do divino, e com base aí na pessoa de Jesus Cristo. Aí ele diz, se Deus é infinito, ele está além de nós. Se ele está além de nós, nós não podemos conhecê-lo a não ser que ele mesmo decida tornar-se conhecido a nós. E se fosse para dar-se a conhecer, ele certamente o faria na forma mais nobre que nós teríamos condições de entender. Isto é, através da personalidade humana. Né? Por isso, Cristo se encarnou e habitou entre nós. Porque Deus queria comunicar ao homem. Então, o homem comunica ao homem. Né? E é exatamente isso que nós cremos. Deus não se contentou em se revelar somente através do universo que fez e da natureza que nos deu. Porque isso seria insuficiente para nós crermos nele para a salvação. Ele mesmo veio em pessoa. E nesses termos, irmãos, de natureza, como a criação de Deus é a natureza humana, todo ser compreende a existência de Deus, apesar de buscar os seus próprios deuses. Mas quando ele se revela a nós em pessoa, em Jesus Cristo,
né, se tornando aí um ser humano, sem deixar de ser Deus. Depois nós vamos falar dessa natureza divina e humana, obviamente. Esse homem Deus único viveu aqui e foi visto, ouvido e tocado. Quando ele se revela nessa pessoa, agora é possível, ou é possível não, agora nós passamos a crer nele como Salvador. Não somente na existência, mas na existência com um propósito: salvar o perdido. Porque ele se revela na pessoa do Filho. Não é só a natureza que proclama, não só o aspecto da natureza humana que testifica a existência dele, os seus divinidades, mas agora ele vem revelar-se através do seu Filho, sabe? Então, é interessante nós observarmos essa questão. Por quê? Porque nós vamos encontrar, quando a gente vai estudar a pessoa de Cristo, na teologia, na história, relatos sobre o Jesus histórico, né? Que fora das Escrituras existem evidências de que, de fato, esse homem Jesus, filho de Maria, que morava com um carpinteiro em Nazaré, de fato existiu. Então, o Jesus histórico também comprova a existência de Deus. Aí observa que o autor John Stott, ele está se apropriando aí de argumentos, assim como Tomás de Aquino tomou argumentos filosóficos, fora da questão bíblica, mas dentro da criação em si como um todo. Então, mesmo aqueles que não creem em Jesus como Senhor e Salvador de suas vidas, não podem negar a existência dele com base na história, que narra a existência desse Jesus. O mundo todo conhece essa história. Então, o autor John Stott, ele para por aqui, nesse sentido. Ele quer mostrou aqui, com base nos seus argumentos, que de fato Deus existe, não tem como negar a existência de Deus. Só que precisa-se também, obviamente, aí, para crer na existência dele como Senhor e Salvador, né? Obviamente, da fé. Mas que somente crendo na questão, somente olhando para a questão da criação, para a questão da natureza humana e para a questão do Jesus histórico, como um homem que existiu entre nós, ele diz que nós já temos aí provas suficientes de que Deus existe, né? E quando a gente olha para aquilo que Tomás de Aquino também falou acerca, né, daquelas 5 vias da existência de Deus, a gente realmente passa a gente passa a ter mais solidez nesse argumento, sabe? Porque a gente passa a compreender que, de fato, não é só uma questão de fé para se crer na existência, né? Mas a gente vê aí muitas outras maneiras de provar essa existência. E a fé vai entrar, obviamente, no aspecto de crer na existência não somente, mas também na existência e no poder salvador desse Deus que criou todas as coisas. Tá? Que Deus nos abençoe, irmãos, e que a gente possa, pela misericórdia de Deus, dia a dia, se esmerar em estudar as Escrituras, não somente as Escrituras, mas também estudar bons autores que escrevem sobre as Escrituras. Isso amplia também o nosso conhecimento, porque foram homens que Deus usou no passado para trazer aí conhecimento a nós acerca de quem Ele é e o que Ele pode fazer, o que Ele está fazendo no nosso meio, sabe? Que a gente possa pensar acerca dessas coisas, porque, como diz Pedro, em 1 Pedro, no capítulo que nós lemos, 3, no versículo 15: Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração,
estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que é em vós. Por isso que nós estudamos também. É para nós respondermos, logicamente, usando aqui os critérios que o próprio Pedro estabeleceu, com mansidão, com boa consciência, com amor acima de tudo, né, irmãos? Aqueles que pedirem prova da nossa esperança. Então, nós temos que, à luz da Escritura Sagrada, termos aí argumentos que possam levar essas pessoas a considerarem que nós não somos alienados, que nós não somos bitolados, que ninguém fez nenhuma lavagem cerebral em nós. Nós sabemos exatamente no que temos crido, nós sabemos exatamente quem é Deus, né, e o que Ele é capaz de fazer na vida de cada um de nós, o que Ele é capaz de fazer, o que Ele tem feito aí, usando toda a sua criação. Todos os eventos que acontecem, eles são plenamente por Deus. Tá? Nada fugiu do controle. Deus está de ponta cabeça. Tá? Deus é soberano, Ele está se utilizando dos eventos para cumprir os seus decretos, os seus planos. Tá? Isso envolve tudo. E a nossa oração é que o Senhor nosso Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, aí, à medida que nós caminhamos, a compreender mais e mais, né, as coisas acerca do seu ser, para que tenhamos aí condições reais de podermos, além de ensinar acerca dele, termos respostas, né, quando, porventura, fomos questionados quanto à razão da nossa fé. Que Deus nos abençoe, irmãos, que Deus nos ajude nesse legado, né, nesse desafio que Ele colocou diante de nós, para que nós possamos, dia a dia, em tudo aquilo que fizermos, glorificá-lo. Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa noite, por este momento, que nós estudamos a sua palavra, ainda que de forma breve, sucinta, mas se nós tomarmos aí o hábito, né, tomarmos prazer por participarmos, a gente vai ver que há uma sequência, né? E aí, cada dia Deus acrescenta algo às nossas vidas. Vamos orar. Eu peço ao nosso irmão Albertino que ore a Deus neste momento, mas antes do senhor orar, eu vou pedir o Wilson, o presbítero Wilson, ele separou uma música aí, eu pedi para separar uma música, ele vai pôr essa música, nós vamos ouvi-la. Depois que nós ouvimos essa música, nós vamos orar com o nosso irmão Albertino. Por favor, presbítero Wilson. Ok. Jesus, seja o centro, minha fonte, minha luz. Jesus, seja o fogo em meu ser, seja o vento a soprar, a razão de viver. Jesus, Jesus. Seja o centro,
Vamos orar com o nosso irmão Albertino, agradecendo a Deus por essa Gracinha. noite, encerrando esse momento. Vamos orar. Senhor, meu Deus, não havemos dúvida nenhuma, Pai, que o Senhor é o único Deus, santo e Amém, poderoso. Deus. A tua palavra, meu Pai, nos fala no versículo de João, Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 1. Que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Só Amém, isso, Pai, nos ajuda, Pai, a crer que o Senhor é o único Deus, Criador do céu e da terra. Eu Amém, não tenho Deus. mais palavras para dizer, meu Pai, mas com essas pequenas palavras, me declaro que o Senhor é o meu Deus, Senhor e Salvador da minha vida. Amém, Senhor. Amém. Amém. Graças a Deus. Irmãos, mais uma vez, muito obrigado pela paciência de vocês, o carinho de vocês. Eu trouxe o Davizinho aqui, porque a dona Darcy pediu para mim colocar ele para ela ver ele, que ela parece que nunca tinha visto ele ainda. Agora ela está vendo. Dona Darcy, esse é o Davi.